Fala galera, meu nome é Lucas Laete, tô aqui apresentando o podcast da GF Team. Tô com o mestre Júlio aqui pra gente entrevistar hoje. Então, curte, compartilha, divulga o máximo possível. Isso é muito importante pra gente. A gente tá trazendo várias ideias legais sobre o jiu-jitsu, histórias emocionantes. Então, divulgando atletas, campeonatos. Então, quem puder tá fazendo esse favor pra comunidade do jiu-jitsu, isso vai somar muito, tá? E já que a gente tá falando de podcast da GF Team, nada melhor do que o mestre Júlio César, general nosso 01, falar sobre um pouco o podcast, né? Então, qual foi o objetivo dele, por que ele me chamou para ser convidado, para ser o entrevistador. Fala um pouco pra gente dessa ideia nova de podcast, mestre. Então, eu havia feito no BJJ Cria, né? E achei irado, e parando um pouco para ver a evolução, né? das coisas. Eu achei importante fazer esse podcast, né? E nada melhor do que você, que está desde criança conosco. É um cara irreverente, é um cara que sabe falar bem, né? É um cara que agora foi modelo, né? É modelo. E, pô, já de antemão te agradecer. Agradecer os meninos aí que comparam essa ideia comigo. O Ricardo ter aberto as portas aí. Acho que tem tudo para ser um sucesso. Legal, também. Gostei muito de ter sido convidado. Achei que tudo tem a ver com o desenvolvimento das coisas, né? Não tem nenhuma equipe ainda que fala, não só sobre a sua equipe, né? Mas fala sobre jiu-jitsu, é uma forma de estar divulgando o trabalho, né? E montando a ideia, né? Conversando com o Honório, a galera lá do GF Team, ele teve uma ideia muito legal de estar falando sobre, tipo, uma GF Team News, trazendo algumas notícias. E eu queria saber, assim, a gente tá falando sobre atletas que vai viajar nesse quadro, falando sobre resultados de competições, né? Então fala pra gente aí, apresenta pra gente o GF Team News desse último final de semana, como é que foi lá no South America Master, né? Então, posso voltar um pouquinho no semana retrasada em São Paulo? Lógico. Então, quando eu comecei a dar aula, eu não sabia dar aula, né, cara? Eu era só atleta, então eu sempre quando tive a oportunidade de fazer educação física, sou professor, eu sempre tive a ideia de montar um grupo qualificado, tudo que tem de melhor da universidade para dentro desse curso, para qualificar melhor o professor. Porque o cara acha que a faixa preta sabe dar aula, hein? Pô, não tem nada a ver isso, né? Então fizemos o curso em São Paulo, pô, o curso foi muito maneiro, acho que já é o 15º curso, somos o pioneiro também nisso aí na qualificação, então foi muito maneiro. E quanto a esse final de semana, né? Tivemos aí o Internacional Master, antigamente era o Mundial, né? E, pô, fomos muito bem também, acho que uns 3 anos que a gente ganha esse campeonato direto. Vários atletas aí se destacando aí no Serginho, o Gogó, o Pando, os caras da coordenação, estão sempre brigando aí, que eu acho legal pra caramba, né? E as meninas também ficamos em terceiro, né? Pô, e meu irmão, que não tava há 40 anos aí, voltou a lutar e foi campeão, pô, foi realmente maneiro pra caramba estar ali junto com o Barão, né? Que conhece todo esse processo e torcendo junto ali. Legal, né? É emocionante, imagino que tenha sido emocionante ver teu irmão lutar, pô, né? Maneiro pra caramba. Ele teve alguma influência na tua estrada do jiu-jitsu? Tu começou e botou ele que começou e te colocou? Não, na realidade, eu que comecei primeiro, né? Com esse problema aí que minha mãe tinha, o médico viu. E daí meus 2 irmãos vieram a treinar também, né? E lutaram, né? Eu tenho um irmão falecido, que chegou até a faixa azul, né? E esse meu irmão que lutou, agora não, William não, ele foi até a marrom. E daí parou, ficou tipo, acho que 20 anos parado. Aí voltou a treinar lá em Maricá com o Jair. Aí agora ele ficou enrolado, porque ele trabalha, pô, ele trabalha numa empresa, às vezes tem que dirigir. Pô, essa semana ele foi 2 vezes para fora do Rio de Janeiro dirigindo. Caramba. Quase não treinou, mas graças a Deus deu tudo certo. Legal, DNA campeão, né? Que bom, né? Esse campeonato, você tinha falado que era o antigo Master, o antigo Mundial, né? O antigo Mundial de Master, um campeonato muito maneiro pro Master. Antigamente vinha o pessoal do mundo inteiro lutar esse campeonato, é um campeonato de grande importância para a comunidade do jiu-jitsu. Antes de ter o Mundial de Master em Las Vegas, esse era considerado o Master o Mundial dos Velhos, né? Então, porra, eu queria ter lutado. Tu falou que os professores da GF Team, o curso de professores da GF Team, que você é professor, se formou na faculdade, não pude lutar porque eu tava lá estudando, final de período, não consegui lutar, mas espero estar lutando nos próximos.
E pegando o gancho que você falou sobre a doença da sua mãe, doença, o que você falou sobre isso? Não, aí? na realidade, quando eu fui um médico, eu tinha um peito maior que o outro, né? Aí o médico pediu para que eu procurasse um esporte. E daí minha mãe falou que eu já jogava futebol, né? Eu falei, não, tem que ser um outro esporte, que eu não quarto. Aí, como meus amigos da Galvani, né? Ali da Vila da Penha, tinha uns 8 amigos meus que já treinavam. E eu entrei pro jiu-jitsu e nunca mais parei. Porra, legal. Porra, já foi direto pra pergunta que eu queria fazer. Pra contar a tua história aqui do jiu-jitsu, como é que você começou, como é que deu continuidade, como é que foi isso daí tudo, lá da Vila da Penha. Fala aí pra gente. Então, eu tinha 9 anos de idade, né, quando comecei. E aí, era uma equipe de competição, né? O Muni ganhou todos os campeonatos no Rio de Janeiro. Não tinha campeonato fora do Rio de Janeiro, né? Muni Salomão. E aí, o que acontece? Como nós ganhamos todos os campeonatos no Rio de Janeiro, e aí o Hélio Gracie tinha a mídia por trás dele, né? Pô, alguém era da Globo, o outro era do jornal, enfim. E ele não conseguia ir pra televisão e falar que eles eram os campeões, né? A Gracie era campeão. E não existia Carson Gracie, Barra Gracie, Gracie Maitá, era um Gracie só que o Hélio comandava. E aí, como a única maneira que ele viu de começar a ganhar da gente foi separar o campeonato, dividir o campeonato. Que na realidade o campeonato de criança tem adulto, né, cara? Sim. Esse é um campeonato. Então ele começou a dividir. Colocar troféu para criança, troféu para juvenil e troféu para adulto. E, pô, naquela época lá, tu terminou o ensino médio, tinha que trabalhar para poder ajudar em casa, pagar alguma conta. Então o adulto era muito difícil ter naquela época, entendeu? Entendi. Então a galera do gueto não tava chegando junto no adulto, mas você ganhava as outras categorias? Todas as categorias a gente ganhava. Teve campeonato que com 12, chegando 12 anos a gente já era campeão já dos campeonatos carioca. Legal. Mas isso já foi em que parte da história, da tua história nas competições? Assim? Então, em 74, acho que 79, 80 já começou a ter esse racha, que eu não lembro muito bem a época, mas que o Hélio Gracie foi e separou o campeonato por classes, entendeu? Para ele poder ir para televisão e falar, não, o Gracie Jiu-Jitsu é o melhor que existe no Rio de Janeiro. Entendi. O Moni Salomão foi professor de quem? Foi aluno de quem? Então, cara, isso aí é uma... Me mandaram, eu conheci uma história, me contaram uma história, né? De 74 para cá ninguém me contou, vivenciei. E, cara, o Roberto Drasdeio fez um livro aí, cara, irado, Abrindo a Guarda. E ele comprova muita coisa ali que, pô, vale a pena ler o livro, cara. Pô, legal. Então, vale aí de conselho pra galera que gosta de ler, estudar sobre jiu-jitsu, ler o livro do Roberto Drasdeio, Abrindo a Guarda, né? E, mestre, qual faixa que tu pegou a faixa preta? Qual dessas competições aí contra a Gracie? Qual faixa que você competia? Já era faixa preta? Como é que era? Então, eu sempre lutei, né? Lutava junto, o campeonato era um só. E até a faixa marrom, né? A gente lutava. Aí teve um período que eles tiveram uma briga, né? Justamente por isso que o Muni ficou chateado, porque o Hélio Gracie dividiu o campeonato por parte, né? E aí ficamos quase um ano sem lutar, um ano e meio, sei lá. E eu quis me testar, né, cara? Que eu já era faixa marrom e não tinha lutado de marrom. E aí eu fui lutar um campeonato escondido do Muni lá na Zona Sul. Van Sport, lá no Carioca Clube, cara. Jardim Botânico. E aí eu fui lá lutar. Aí lutei a final, né? Não, antes da luta, uma luta era que eu fui lutar com um cara o Álvaro Romano, né? Aí lutei com ele, hoje que faz o ginástica natural, né? Ah, sei quem é. Então, legal. Aí lutei com ele, que ele era um do Rickson. Aí fiz mais duas. E lutei a final com o Valtinho da Valnick. Aí fui campeão, aí eu fiquei, pô, legal, que agora, né? Dá pra ser faixa preta. Aí levei uma bronca ferrada do Muni, né? Me chamou lá, falou pra caramba lá comigo. Mas já tinha... E como é que era a tua relação com ele, mestre? Porque assim, eu vejo a gente, você lá na academia, com uma relação muito próxima dos atletas, assim, de amizade. Óbvio que a gente tem uma relação de respeito, tem um maior respeito, mas a gente também é muito próximo, brinca muito, e eu não vejo tanto dessa relação em outras equipes, assim, equipes grandes que eu digo, né? Uhum.
Como é que era essa tua relação com... Então, naquela época, a arte marcial era muito complicada, né, cara? Você tinha que ser... E uma coisa que eu já brigava com ele direto, eu já enxergava que o jiu-jitsu traz muito mais benefício ser campeão de jiu-jitsu, né, cara? Pô, isso aí é uma consequência, sempre cheguei dessa forma. E eu falava, eu já tava dando aula, falei, pô, Munir, esse cara tem que ser faixa marrom já. Não ganhou nada, pô, como é que vai ser faixa marrom? Mas como assim, cara? O jiu-jitsu o cara tem, né? Cara? Não, aqui só vai mudar de faixa quem for campeão. Então tinha aquela cabeça ainda antiga, né? Ele podia fazer isso, porque ele tinha 400 alunos na academia dele, né, cara? Então ele podia até escolher fazer como ele queria, né? Mas eu sempre consegui enxergar que o jiu-jitsu traz muito mais coisas, muito mais benefícios que a medalha de ouro de campeonato, entendeu? Legal. Pô, mesmo na periferia, o jiu-jitsu já era forte assim naquela época, mestre? Muito forte, cara. Muito forte. Lá na Vila da Penha? Eu perdi uns 2 ou 3 campeonatos internos, que era muito mais difícil o campeonato interno que o campeonato aberto. O campeonato aberto, meu irmão, era certo a gente fechar a categoria, entendeu? De criança, assim. Tinham 2, 3, 4 na mesma categoria, era guerra ali, um salseiro ferrado. Porra, maneiro, né? Eu já lutei os internos na GF Team, também era maneiro. Porque é uma vibe diferente tu lutar um interno, né? Porque tu também treina com os caras e tu quer ser o brabo da academia, né? Eu quero estar lá representando o meu time, né? Isso aí é uma pressão aí. E também te deixa mais próximo da realidade de lutar, porque você tá competindo dentro da academia. Aquela pressão ali de estar todos os teus amigos te vendo competir um com o outro. E depois tu chegar lá dentro já te dá uma carga ali mental, né? Pô, antigamente tinha muito aquele confere, né? Porra, eu gostava muito. Porra, e cara, o nego fala assim, pô, Júlio, qual o campeonato que ficou mais nervoso? Fica em todos, né? Não tem jeito. Mas o que mais a adrenalina subiu foi um confere desse que ficava ele e o Cássio, né, cara, lá no Cássio. Aí fomos lá, ele era muito amigo do Cássio e fui lá umas 2 vezes. Aí ficavam os dois sentados, botavam um com o outro, aí, porra, tava uma merda, sai, pô, vai, senta lá. Aí quando tava porrada comendo um tacanudo na parede, continua, levava 10 minutos, 15 minutos, né? Porra, maneiro. Porque era loucura do caramba. Porra, ali era leão, né? Ali era leão. Maneiro. Pior do que qualquer outro campeonato. Tua relação com o Carson era maneira, assim? Cara, como é que era? Sempre foi, porque eu tive uma relação boa com ele até no final da vida dele, porque ele é muito amigo do professor Pedro Gama Filho, né? Então isso aí nos uniu pra caramba, entendeu? De ter um relacionamento bacana pra caramba com ele. Legal. E aí a gente já entra na história da Gama Filho. Só que antes da gente entrar na história da Gama Filho, eu queria te fazer essa pergunta, cara, que muita gente, com certeza muita gente tá assistindo a gente, tem de... Qual fase da sua vida que você decidiu, o que você estava vivendo naquele momento que você pensou, porra, eu vou viver do jiu-jitsu? Porque muitas pessoas não tiveram apoio da tua família e quando tu faz 18 anos tu tem que trabalhar, pelo menos quem é pobre, né? Quem é rico dá uma segurada, que tem mais grana dá uma segurada, mas quem não tem tanta grana, a família começa a cobrar, pô, irmão, tu vai ficar nessa aí do jiu-jitsu, nesse sonho. Qual o momento da tua vida que você decidiu, que você falou assim, não, eu vou viver do jiu-jitsu, eu acredito no meu sonho? O que você estava vivendo naquela época? Então, Light, na realidade, muitas pessoas, a maioria das pessoas falaram isso aí pra mim, né? E eu fui um pouco na contramão do brasileiro. Porque o brasileiro sempre, nossos pais, nossos parentes, nossos amigos, não, cara, você tem que prestar um concurso público, né? Você tem que garantir tua parada. E eu fui fazendo o que eu amava, né, cara? Eu sempre amei fazer jiu-jitsu, dar aula de jiu-jitsu sempre foi a minha paixão. E as coisas foram acontecendo, entendeu? Mas eu sempre me preocupei em fazer o que eu amo. Não por dinheiro, não por status, seja o que for. Eu acho que nesse lado eu fui na contramão do brasileiro. E a gente vê, cara, a gente vai em algumas repartições públicas aí, você vê os caras tudo mal-humorados pra caramba, né, cara? Aí tu vai reclamar com ele, eu estudei, pô, só tu lá estudar. Eu falo, pô, coitado desse cara, né? Tá ali só por causa do dinheiro e não é feliz. Não é feliz, vive a vida toda e... Exatamente. E acha que um papel tá comprando tudo, né? Isso aí. Legal. E antes um pouquinho, na parte de competição que você falou, quais foram os teus principais títulos que tu falou assim, porra, agora esse título aqui significou muito pra mim? Então, esse faixa marrom foi muito importante, porque tava um ano sem competir com os Gracie, né, cara? Então foi legal pra eu falar, não, tô preparado agora pra ser faixa preta, né? E, Light, com 16 anos, eu não tinha mais ninguém na academia que pudesse treinar comigo, entendeu?
E eu já enxergava assim, que se eu treinasse com alguém, batesse nesse cara, esse cara não ia mais treinar comigo no outro dia. Então ali eu já tive uma maturidade de deixar os caras treinarem, entendeu? Legal. Porque senão eu ia acabar todos os treinos pra mim, né? E como o Muniz expulsou um faixa marrom lá na época, eu falei, cara, menos um pra treinar comigo, entendeu? Então eu sempre tive essa dificuldade de treino, né, cara? De pessoas ali qualificadas pra poder te puxar, te melhorar, né? Então foram poucos. Acho que o único mesmo que, como eu dava aula pra caramba, ali tinha um intervalo de 2 às 3, pô, Tim, desce aí era o Timai, um cara que faleceu esse ano aí, que é um aluno meu, tinha 120 quilos, habilidoso pra caramba, aquele cara, meu, a gente saia na porrada 5, 4 vezes no dia e tava tudo certo. Legal, cara. Isso é importante você estar falando pra gente, porque pouca gente que eu conheço, na verdade, eu treino jiu-jitsu desde os 11 anos, eu tenho 30. E poucas vezes eu vejo pessoas com esse discurso de querer treinar e deixar as pessoas treinar, porque eu vejo muito ego no tatame, né? De, porra, eu quero te bater, pô. Eu não quero... Tirando, óbvio, que se a gente for pra Jeff Team, pro Meyer, que ali é a hora de você treinar e todo mundo é leão, mas a maioria das academias são comerciais e você tá treinando pra desenvolver teu jiu-jitsu, arriscar competições novas, e eu não vejo isso. E isso que é muito maneiro, porque tu com 16 anos, tu tava ali muito à frente, né? De, pô, realmente deixar o cara treinar pra você desenvolver teu jogo. Evoluir, né? Evoluir, não afastar outras pessoas da equipe, porque tem gente que é tatuador, toma uma mão de vaca e não vai treinar. Exatamente. Sacou? Então, médico. Exatamente, médico. Você precisa daqueles companheiros de treino. Isso é maneiríssimo de se falar para outras pessoas reverem seus conceitos sobre o seu treino, né? E agora falando da parte que você conheceu o Pedro Gama Filho, da tua formação, como é que foi essa história aí? Então, quando eu perdi aquela luta lá, o meu terceiro campeonato de faixa preta, né, cara, aí eu chorei uma semana, fiquei revoltado pra caramba, mas foi muito importante pra amadurecer também, né, e ver que eu também não era um super-homem, né. E aí eu fui procurar o judô, né, e aí encontrei o Marcos Belo, pô, o Boquinha, legal, né. O Boquinha. O Boquinha ele é acho que uns 9 anos mais novo do que eu, né, e o Boquinha com 15 anos, já com 20 alguma coisa, quase 28. E aí, cara, fizemos uma amizade muito boa ali. E o Boquinha tava perdendo pro Flávio Canto no chão, né? Então a gente começou a trocar uma ideia ali de eu aprender um pouco em pé e ele aprender um pouco de jiu-jitsu, né? Fizemos uma amizade muito boa, começamos a dar aula judô e jiu-jitsu junto, né? E depois veio o Barona também, juntou ali os três. E o Boquinha já era aquele cara até de alto nível do judô. Né? Ele já estava na Universidade de Gama Filho e aí me levou para lá, para eu competir pela Gama Filho, né? Aí competi uns 2 campeonatos, aí conheci o Paulo Jardim, né? Um coroa também sensacional, e conheci o professor Pedro. Aí o professor Pedro me chamou para começar a dar aula lá na Taquara, que era a Vila Olímpica. Legal. Né? Aí começamos lá um trabalho, aí depois o negócio cresceu, viemos aqui para Piedade, pô, no horário ruim pra caramba, que era de 3 às 5, né? Não tinha outro, só 3 vezes na semana. Mas graças a Deus consegui colocar mais de 100 pessoas naquele tatame. Pô, que legal, né, cara? E aí, tu conseguiu uma bolsa na Gama Filho? Então, o professor Pedro era luz na frente de qualquer um, né, cara? E já copiava os Estados Unidos, né? Com o negócio de bolsa na faculdade. Não só pro jiu-jitsu, mas pro judô, pro atletismo, pro futebol. Então, era muito bom aquilo ali. E aí, eu havia feito Castelo Branco, né? 1 ano e meio. Aí recebi uma proposta para jogar futebol fora. Aí, moleque. Pô, o cara sempre me chamava. Falei, não vou. Porque era lá no Kuwait, né, cara? Aí, pô... Sai daqui, porra. Aí, mas já tava com uns 28 ou 29 anos. Aí eu falei pra ele, pô, cara, se tu me levar agora, cara, eu vou. Tá falando sério? Eu falei, pô, tô, cara. Então resolve tua vida. Aí eu falei, pô, mas eu vou se for casar, né? Vou pra lá, porra. Não dá, né, guerreiro? Aí já namorava a mãe da minha filha já na época. Adriana, E aí a gente foi, casou, e chegou em janeiro, fechou as portas pro estrangeiro, entendeu? Sério? Porra, graças a Deus, obrigado Deus por fechar as portas do estrangeiro, senão hoje a gente não estaria aqui na, porra, equipe mais maneira que tem. Porra, como a vida traça outros rumos, né, verdade, cara? Olha a quantidade de vidas que a gente tocou com a Gama. Que a gente, porque eu me incluo, né? Faço parte, mas que minha vida foi mudada também por essa equipe, né? Maneiro.
Tu falou do Boquinha, cara. Porra, o Boquinha eu tenho o maior respeito por ele. Lembra a gente junto, botando pilha nele, ele puto comigo, o menorzão. Mas é um cara que... E todo mundo fala, né? O cara é, porra, é realmente diferenciado. Se ele tivesse treino pra ele, ele teria ido muito além do que ele já chegou, né? Tu já tinha comentado isso comigo. O que você tem pra falar sobre o Boquinha aí? Então, na realidade, cara, o Boquinha só tinha eu que treinava com ele legal, assim, duro, pra, sabe, ser... E, pô, cara, ele ligou no auge do Tererê, né, cara? Pô, gol do Marcelinho Garcia lá, que, né, nego quase se tacou lá. Então, ele foi um cara muito diferente de mim. Eu acho que se eu estiver bem fisicamente, tecnicamente, vou impor meu jogo, o adversário não vai estar, ponto. Eu tenho que ser bom por baixo, tenho que ser bom por cima, tenho que derrubar bem, né? Mas, cara, o Boquinha é aquele cara que se fizer uma parada com ele hoje, amanhã tu não faz mais, entendeu? Ele era um cara altamente tático, sabe? De fazer, não, o cara tem que fazer isso, segurar, matar a mão do cara ali. Então ele realmente é um cara muito bom, né? Inteligência de luta, né? Inteligência de luta. Legal. E tu falou que ele perdia pro Flávio Canto no chão. O Flávio Canto disputava Gil, como é que era? No chão do judô, como é que era? Essa? Então, na realidade, eu vi o Flávio Canto lutar, né, cara? Então, o judô, depois do Flávio, foi porque aí o nego deixava rolar chão direto, né? Que até então ninguém deixava rolar chão, né? Legal. E aí o Flávio batia muito no Marquinhos, né, cara? No chão, dando, né? Sim. Que eles falam Jiu-Jitsu lá, né? Aí foi como a gente fez essa junção aí, pô, e graças a Deus deu muito certo. Hoje o Marquinhos tá lá no Texas, lá, fazendo um trabalho maneiro. Legal. Já tá com 2 academias lá e... Porra, quero lá te visitar, hein, o Boquinha. Vou aí te visitar. E essa relação com o Flávio Canto? Vocês são amigos até hoje? Ele era brabo no Gil também? Olha, cara, o Flávio ninguém me contou não, o Vilete. Ele chegar ali no Meia, né, enfileirar todo mundo ali, os caras que treinavam duro, que já eram campeões de jiu-jitsu, forte, enfileirar mesmo com muita facilidade. Parecia cara de, sei lá, de outro mundo, entendeu? E eu vi toda a trajetória dele. E eu vi o Rodolfo traçando a mesma trajetória dele, entendeu? De treinar contigo, falar assim, cara, como é que tu fez isso aqui? Aí ele vai lá e faz 50, 100 vezes, fica igual ou melhor que você. Porra, que incrível, então, né, sempre foi um cara... Lutou jiu-jitsu, né? Lutou de roxa, ganhou os campeonatos. Só que o que acontece? Fechou academias, porque o jiu-jitsu sempre foi aquele muito fechado, né? E o Flávio é aquele cara que treinava em tudo que é lugar. Entendeu? Não. Aí ele falou, pô, Júlio, não vai dar pra lutar mais jiu-jitsu, porque senão vai fechar esporte. Pra mim, a parada é o judô. Legal. Porra, incrível, cara. Eu queria... Já tô aqui de antemão convidando o Flávio, né, cara? Sou um admirador do teu trabalho e eu quero ouvir essas histórias do jiu-jitsu, a tua conexão com o jiu-jitsu aqui futuramente. E você falou do Rodolfo agora, né, cara? Então, como é que foi esse raio aí, o Rodolfo Vieira, chegando nas nossas vidas? Então, naquela época eu pensava muito em, né, como o professor Pedro, vem aqui, estuda e vai embora. Vem aqui, faz a faculdade e vai embora. Nós tínhamos o Bruno Malfacini, né, que foi o maior campeão, é o maior campeão do jiu-jitsu, faixa preta aí. O Bruno era nosso, ele era um do Vinícius Amaral e lutava pela Gama, né, treinava conosco lá na Gama. Ele foi campeão mundial de preta conosco. E nesse momento ele falou, pô, cara, eu vou embora, vou para São Paulo, né. Aí todo mundo falou assim, pô, garoto ingrato, que a gente ajudava ele nas passagens. E eu nunca tomo uma decisão assim de, sabe, com cabeça quente. Eu sempre tento fazer uma autorreflexão. E aí fiz uma autorreflexão e falei, caramba, eu já fui 2 vezes ao Pan-Americano, me chamaram para ir lá para fora. Então acho que agora tem que tornar mais profissional isso aqui. O Bruno queria ser mais profissional. 3 vezes na semana não estava dando para ele, né? E aí ele foi embora, o professor Pedro faleceu, e aí o que acontece? O nosso primeiro atleta realmente que sempre viveu do jiu-jitsu foi o Rodolfo. Se você ver aí, o Denilson era motoboy, o Teodoro sempre foi aquele cara estudioso pra caramba, né? Que até hoje agora acabou sendo médico, mas já era estudante de educação física, já trabalhava de 6 da manhã até... Cada um na sua correria, né? E o Rodolfo realmente foi aquele cara que acreditou, né? E até tem uma história engraçada, né? Que o Sergião chegou pra mim e falou assim, Júlio, pô, esse cara tá na hora de estudar, hein? Bota ele pra fazer uma faculdade. E eu falei pra ele, pô, Sergião, espera um pouquinho aí, cara, acho que o Rodolfo vai viver melhor do que eu no jiu-jitsu. Espera mais um aninho. E aí foi quando ele foi campeão lá de Abu Dhabi, caçador de Black Belt, né?
E o tempo passou pra caramba, mas que o Rodolfo até hoje me agradece, né? Que senão eu estaria talvez no primeiro período, né? Com certeza, mano. Ele tava aqui semana passada, falou um pouco, mas quem conhece o Rodolfo sabe que o garoto não gosta de estudar. Porra, mas que bom, cara, que o Sergião teve essa sagacidade de... Pra quem não sabe, o Sergião é o pai do Rodolfo. De chegar e conversar com o mestre, porque muitas pessoas nem têm essa proximidade. Eu acompanhei também, o Rodolfo é um dos meus melhores amigos, a gente é amigo desde que eu tinha 11 anos, né? E eu sempre vi a família dele acompanhando muito ele, né? E ter a família próxima ali, vivenciando, te apoiando, faz uma diferença demais, né, cara? Pô, muita. Não só o Sergião, como a Cristina, que tava todos os campeonatos. A Carol, que acabou se motivando, lutou e, pô, é a maior campeã no jiu-jitsu também, né? Feminino. Então, a família... Eu acho, cara, eu vou te falar uma parada que... O nego fala assim, eu fui criado por uma mãe, cara, que falava que lavar louça era coisa de mulher, né, cara? E o Rodolfo me ensinou tu fala assim, pô, cara, tu também pode amar uma pessoa. Tu também pode amar um outro homem, cara. Né? Com o jeito dele, que ele é carinhoso pra caramba, sim, né? Sim. Às vezes eu tava lá e ele abaixava, fazendo um carinho, eu falei, caraca, um homem daqui, você tá entendendo? Então aquilo foi quebrando barreiras em mim, entendeu? Ele me ensinou muita coisa, assim, de falar, pô, bicho, eu te amo. E eu não conseguia falar essa porra pra ninguém. Irado, mestre. Porra, emocionante demais. Trazendo esse aspecto de emocionante. Pai não fala isso, mãe não fala isso, né? Mas tem aquele lance de mestre ter um aluno favorito? Olha, o Rodolfo foi o cara que me deu mais alegria dentro do jiu-jitsu, incomparavelmente, né? Indiscutivelmente. Ele foi um cara realmente que revolucionou, não por ser da GFT não, mas eu falo que ele seria campeão em qualquer outra equipe, né? Talvez não fosse a pessoa Rodolfo se não fosse GFT. Mas ele realmente foi um cara que, cara, poucas vezes eu vi o que ele fez nos lugares do tatame, né? O cara era incrível mesmo, incrível. Né? Tem que tirar o chapéu pra ele. Tem que tirar o chapéu pra ele mesmo. Legal. Antes do Rodolfo, vamos voltar um pouquinho aqui. Como é que foi esse desenrolar de Pedro Gama Filho, Universidade Gama Filho, GF Team? Então, o professor Pedro, ele treinava lá no Toco, né? Lá na Nova Geração. E de 15 em 15 dias, eu ia lá, né? Pra poder fazer os planejamentos, ver o que estava acontecendo, né? Ele sempre gostava de saber de tudo. Ele tinha uma lacuna no Jornal dos Esportes, que às vezes o campeonato fora eu tinha que mandar para ele. Pô, quem é o cara que ganhou? Quem é o destaque, né? Então eu já fazia isso aí para ele. Então, nesse envolvimento todo aí que eu tive com a Gama Filho e com ele, com o professor Pedro, foi importante, como eu falei aqui, né? Para eu ver o estilo de liderança, né? O nego fala assim, pô, Júlio é líder da GFT, nunca vai me ver me falando que sou líder, que eu sozinho não chego a lugar nenhum. Mas eu procuro ver o que cada um tem de melhor. Acho que todo mundo tem uma coisa boa para colocar. Quem que não tem defeito, né? Se perguntar a minha mulher, em 2 minutos ela vai falar, porra, 1 milhão de defeitos que eu tenho, né? Então, meus amigos mais próximos, meus irmãos, então eu procuro tirar o que cada um tem de melhor. Então isso eu copiei bastante dele, aprendi pra caramba isso com ele. E com a morte dele, como ele falou, né, que 10 anos, cara, 10 anos nós conhecemos os 5 continentes, né? Então era um cara que tinha uma visão muito bacana sobre isso. Nós mudamos um pouco para GFT a maneira de treinar, porque no MEA, na Gama Filho, a gente não tinha um espaço para treinar. Entendeu? Que o judô tomava todo o espaço ali do tatame. E com a GFT a gente começou a mudar, a fazer posição, a treinar 2 vezes por dia, entendeu? Aí a gente deu boom, né? E o Rodolfo foi o primeiro cara, como eu te falei, as pessoas procuraram a GFT por causa do Rodolfo. Se deu certo o Rodolfo, e aí, pô, veio um caminhão de gente aí, né? Veio até um gringo, morou 10 anos lá conosco. O Jake, né? Nosso Jake Mackenzie, né, cara? Um abraço, Jake, a gente te ama, irmão. Então, com o sucesso do Rodolfo, bastante gente veio procurar pra saber que por ali também era um caminho. A GF Team começou em 2007? 2009, 2007, mas 2009 no MEA. No MEA, né? Incrível, né? Ele falou 10 anos, o Pedro Gama Filho. Incrível. 2009 no MEA. Não, mas a gente já treinava na Gama Filho. Vamos considerar 2007. 2011, Rodolfo campeão mundial absoluto. Mundial absoluto. O Bravo, primeiro né? História, da mano. época do Fada, né? Na realidade, né?
Da linhagem Fada. Da linhagem Fada. Primeiro e único, se eu não me engano. Não, de kimono ele é o único, né? E hoje, mestre, assim, já se passaram 12 anos, né? A gente ainda não conseguiu fazer outro campeão mundial preta, né? Masculino, né? Na feminino nem se fala, mas nem se fala porque as meninas já ganharam várias vezes. Mas o que tu acha que tá faltando em termos de estruturação de equipe pra gente criar outro... Cria da casa, assim, campeão mundial preta, masculino? Cara, eu acho que o próprio Patrick chegou muito perto. Acho que tinha condição de 2 vezes que ele chegou de... Eu não sei se eles ficam muito se cobrando demais, entendeu? Acho que de repente o atleta se cobra demais. Caramba, só o Rodolfo conseguiu, um adulto, e eu não consegui. Então acho que isso aí... Acho que puxa um pouco dos atletas, né? Mas o próprio Patrick já poderia ter sido, foi 2 vezes vice-campeão. O Vitor Honório. Não, Oliveira. O Vitor Oliveira, né? Também foi 3 vezes vice, uma vez segundo, Jaime Canuto. Então acho que, não sei, eu não sei te responder. A gente faz um trabalho. Né? Gutenberg também chegou bem próximo. Não sei, vamos ver. Papai do céu que sabe. Porra. E eu não vejo dessa forma não, mestre. Do sentido da galera se cobra. Assim, o Rodolfo foi, só ele foi. Eu acho que isso daí é uma motivação, assim. Pô, o Rodolfo foi, eu também quero ser o próximo a ser campeão, sabe? O próximo faixa preta, campeão da GF Team. Eu quero ser... Porque, pô, só tem um Rodolfo, irmão. Eu quero ser o novo faixa preta da GF Team, sabe? Eu vejo aí. Eu também não sei, assim, estruturalmente, tô vendo evoluções, né? Pô, começou ali em 2006, que o Bad foi campeão, né? Uhum. Preta, depois a gente teve o Rodolfo, que foi GFT mesmo, e agora a gente tá ali com vários crias pra ser campeão, né? Mas, assim, estruturalmente a gente vai errando e tentando... Com certeza. Fazer, né? E um desses erros, né, que eu não sei qual que é, mas é na perda de atletas, cara. Porra, o que você... Primeiro como profissional. E assim, você sempre, quando eu te faço essa pergunta, você fala, cada um sabe o melhor de si, mas você nunca fala assim, abrindo o coração. Quero saber de coração mesmo. Fala assim, porra, eu sinto... Eu como mestre, acompanhei um moleque ali da branca até a preta, um moleque ganhou, porra, vários títulos e saiu da equipe agora. Quero que você abra o coração e explique pra gente o que você... Primeiro como professor do cara, viu a evolução do cara, e depois como profissional, líder numa equipe. Então, Lete, eu, como te falei, eu não sou instrutor de jiu-jitsu, né, cara? Eu sou professor. Eu tenho um sonho, né, que é a caxanga, você conhece bem. Então, a caxanga, eu trago os meninos do Nordeste ou de outro lugar, cara, e tento fazer o máximo ali pros garotos, entendeu? E aí você não é aquele cara que paga a tua academia, né? E o cara tem direito a treinar onde ele quiser. Agora, quando você pega o garoto ali e aposta no garoto ou na menina e, pô, se dedica, cria um laço umbilical muito grande. Deixa de ser aluno e professor. Você tá entendendo? Com certeza. Então, cara, quando você escuta aí um garoto que passou por ali, que, pô, talvez não seja nem no Bahia, meu irmão, se não fosse GFT, você tá entendendo? Qualquer passo que ele deu, porra, a GFT, ou eu, ou o Guto, ou seja lá quem for, pagou a inscrição do cara, ou a viagem do cara, o cara nunca deu um passo sem a GFT fazer isso. Aí o cara vai agora na internet e fala assim, pô, na faixa colorida eu passei até fome. Aí tu fala assim, pô, não dá pra entender. Machuca? Pô, machuca pra caramba, né, cara? Que se não fosse GFT, não tinha sido nem do lugar dele lá. Entendeu? Não só ele, como outras pessoas também, entendeu? Entendi. Então, eu acho que a gratidão é uma coisa que você... É igual amor. Eu não tenho que falar o quanto eu te amo. O dia a dia que vai provar. Entendeu? Então, gratidão da mesma forma. Se eu não tivesse o Muniz tivesse vivo, você ia até hoje Muniz Salomão. Se o professor Pedro não tivesse morrido, você ia até hoje Pedro Gama Filho. Entendeu? Gratidão às pessoas que te ajudaram, entendeu? Então, eu sempre vou reconhecer isso da minha vida. Então, lógico... teve momentos que eu falei assim, caramba, pô, será que tá acontecendo? Logo antes da pandemia, né, que teve um problema na academia, e aí quem segurou a parada? Foi o Guto. O Guto chegou pra mim e falou assim, não, cara,
eu sou desse projeto aqui, eu vou voltar pra cá, eu vou ajudar isso aí a crescer. Porra, eu fico até arrepiado escutando. Quando tu me deu esse papo, assim, eu já admiro o Guto muito como atleta que ele é, né? Mas quando tu me deu esse papo lá atrás, eu passei a admirar mais ele ainda como porra, ser humano, brother. O moleque, ele saiu do conforto dele, óbvio que ele voltou pra ter mais treino também lá de Ohio, mas, porra, tá ali no projeto, utilizando o jiu-jitsu como transformação. Muita gente já se inspirava nele. Pô, ter o Guto, ter um campeão do lado, irmão, é um trampolim na tua vida que tu, porra, o Guto falar ali, mano, é lei. A galera vai seguir, é uma responsa grande. Ele abraçar essa ideia e somar foi muito maneiro da parte dele, né? E aí você fala assim, pô, vale a pena tu continuar fazendo teu trabalho aí, pô. Os caras que erraram, alguns que erraram aí, segue a vida e a gente continua trabalhando, entendeu? Eu acho que hoje o que me dá tesão mesmo é ver os alunos conquistando muito mais coisas que eu conquistei e mudar a vida das pessoas, não só financeiramente não, pô. Às vezes aquele cara que faz um monte de merda e você consegue direcionar, isso é bacana pra caramba, é a nossa função enquanto professor. Legal. É o guiar pro lado do bem, né? Com certeza. Independente de ser campeão no tatame, é mais maneiro de ser campeão na vida, né? Com certeza, é isso aí. Legal. E com professores que ficam assediando teus alunos, o que você tem a dizer sobre isso? Porque assim, se eu decidi sair de uma equipe e fui pra outra, não é do nada, não é assim, beleza, terminei aqui, beleza, amanhã eu tô... Não é assim. Muitas das vezes a gente sabe que vários alunos seus são assediados, pô, vem aqui pra minha equipe, vou te oferecer isso. Assim, você como líder da equipe, qual o seu entendimento sobre isso? Assim? Cara, eu não vi o mundo atrasar ninguém, né? Agora, eu acho que tem que ser da mesma forma, né? Como, por exemplo, o Patrick chegou pra mim e falou assim, Júlio, eu tô com 2 propostas aqui. Sentou comigo, não mandou mensagem, e eu falei pra ele, pô, Patrick, eu achei essa proposta aqui melhor pra você. São Paulo é perto da tua filha do que os Estados Unidos, e ele fez. E continua a porta aberta. Se amanhã depois alguém chegar lá e falar, porra, tem isso aqui pro Guto, que hoje é um dos caras, não, o maior nome nosso aí, Guto, vai, e a porta continua aberta. Simples assim. Entendi. Agora, mandar mensagem, falar besteira, pô, aí não dá, né, cara? Tem que saber sair, tem que saber chegar. Esse é o papo do OG, né? Exatamente. Então, porra, eu recebi uma proposta melhor que tu acha, irmão, chega e troca ideia, mano. É muito mais honroso você chegar, olhar no olho do cara que torce por você, gasta a energia dele com você, te apoia e falar assim, olha, recebi essa proposta, acredito que isso vai ser o melhor caminho que eu vou seguir agora, né? Eu acho que isso daí deixa portas abertas também, caso você queira voltar, como foi o caso do Patrick, né? E também te deixa, porra, com um brilho, sair ali com uma hombridade, né? De, porra, obrigado por tudo. Porra, mestre Júlio, obrigadão mesmo por tudo isso que você me proporcionou. Ou então, se você tá em cima ali do muro, porque, pô, tu sai de uma equipe que é da GF Team, né? Eu já vi gente saindo da GF Team, indo pra outra equipe que não é tão boa e, porra, não ganhando mais nada, né? Então, pedir conselho também, pô, mestre, tô com essa dúvida aqui, cara, você pode me ajudar com isso, receber essa proposta, tô passando por isso em casa. Pô, quem conhece o Júlio sabe que o cara é sensacional, né? Não tô pagando pau pro chefe, não, mas, porra, quem conhece não precisa estar falando, né? Então, e não dentro da GF Team, porque esse podcast aqui é para os admiradores do jiu-jitsu, né? Quem pode estar vivendo essa dúvida agora, né? Passar por isso, chegar e trocar ideia mesmo e ser forte, né? Porque é a escolha da tua vida. Tu, às vezes pode mudar a tua vida para melhor mesmo ou pode ser para pior. É uma decisão que cabe a você tomar, mas chegar e falar, ou então, ó, tá decidido, é isso que eu quero e tô te comunicando, te agradecer por tudo que foi passado. Olho no olho, né? Olho no olho, né? Porra. Agora vamos trazer uma polêmicazinha, né? Que é interessante, a galera gosta muito dessa parada aí. Você tinha falado há um tempo atrás pra mim, numa conversa nossa, sobre a rivalidade com a Nova União, que era, né? GF Team, Nova União, eles muitas vezes menosprezavam a gente, né? Que eles treinavam lá na Gama também? Como é que era essa história aí? Então, cara, eles treinavam na Gama, né? O professor Pedro era um cara muito bom, né?
E o professor não perguntou nada, né, como é que era. Aí teve um problema lá que o Renan, um atleta de alto rendimento do judô, cria da Gama Filho, né, o Renan. E o Renan entrou lá, tinha um treino de jiu-jitsu, né, cara? Os caras queriam que o Renan saísse, porque ele ia no banheiro, porque aquilo ali era fechado. Então ali foi o estupim do negócio. Aí o professor Pedro me chamou e falou assim, pô, Júlio, pô, o que tu acha? Eu falei, professor, você consegue levar o Flamengo para treinar no Vasco, em São Januário? Puta, fiz merda, né, Júlio? Mas enfim, aí já tinha feito, mas... Aí depois fechou ali, ficou tudo certo. Mas a rivalidade sempre aconteceu, né? E, cara, de uns tempos pra cá, muito maneiro. Quando o Marola assumiu ali, ficou uma coisa maneira pra caramba, né? Eu e o Marola já tivemos briga de sair na porrada mesmo, eu e ele. Como é que foi essa briga aí? Fala pra gente. Ah, cara, eu tava arbitrando um campeonato lá na Ilha do Governador, tipo... Yacht Clube. Yacht Clube. E aí a gente brigou ali, né, cara? Eu tava arbitrando, ele falou uma coisa que eu não gostei, a gente, porra, teve uma treta ali. Enfim, o Ryan que me tirou da parada, o Ryan, falecido Ryan. Ryan Grace, né? Me tirou lá da confusão, né? E teve um momento depois que o Marola veio falar comigo, pô, Júlio, arbitra a luta desse cara aí. Acho que era o espantalho que ia lutar e ganhou. Aí depois a gente foi beber uma Coca-Cola e hoje, cara, se o cara pedir um cheque assinado, eu dou pra ele, né? Só assino e dou. O cara realmente é irmão. Maneiro. Fizemos uma amizade maneira pra caramba, eu e Marola, e tamo aí. Como que foi essa evolução, né, cara? Antigamente o jiu-jitsu não podia visitar as equipes, se alguém tivesse com outra camisa, porrada comia, que isso queimou muito o jiu-jitsu, né? Nos anos 80, 90. Eu acho que foi mais na parte da Zona Sul, até pela luta livre e jiu-jitsu, né, cara? Porque eu lembro que lá no Muni tinha um cara que dava aula de luta livre e a gente treinava junto, cara. Os caras lá na Zona Sul sendo na porrada, eu não entendia nada daquilo. Então era mais uma rivalidade deles mesmo, né? E como sempre fui muito carente de treino, cara, eu sempre coloquei, não, cara, se o cara vier na minha academia, eu vou treinar ele bem pra cara, vou tratar ele bem, vocês de onde for, não vou cantar o cara e a vida que segue, ele vai lhe treinar, porque eu sempre achei que treino é treino e jogo é jogo. Teve um garoto lá que eu nunca consegui ganhar dele no treino, e eu fui na final com ele 3 vezes e ganhei 3 vezes, então eu já colocava na cabeça que treino é treino e jogo é jogo, entendeu? Então, eu sempre tive a cabeça aberta para pessoas virem na minha academia treinar. Nunca fiz, porra, como é que se fala? Casinha, sabe? Eu sempre tratei o cara bem pra caramba. O cara segurou um teu kimono, você vê que se ele quer brigar ou se ele quer treinar, né, Lete? Essa que é a verdade. Então, isso aí você sabe, com o tempo você vê o que o cara quer. Então, acho que isso é importante. Naquela época eu não tinha internet, né, cara? Então, eu arbitrei muito para aprender jiu-jitsu, que eu aprendia pra caramba jiu-jitsu. Via como os adversários lutavam e contava meus alunos. E ainda ganhavam, me pagavam por isso, então eu achava legal pra caramba. Legal. E hoje a GF Team tá gigante, né? Antigamente tinham muitos astros da Nova União e a GF Team hoje é número 1 do Brasil. A gente é número 1 do Brasil? Qual colocação que a gente ficou em... Não, cara, eu acho que ainda tem... Acho que a Aliança... O Checkmate ainda são umas academias muito fortes no Brasil, né? No Rio não a Atos é muito forte nos Estados Unidos, né? Mas no Rio, não. No Rio a Nova União ainda é maior do que a GF Team no mundo. No mundo? É, maior do que a GF Team. Entendi. Acho que no Rio a gente conseguiu fazer uma força maior. Acho que no Rio de Janeiro realmente a gente é a maior equipe de jiu-jitsu aqui. Legal. Já sabe quantas filiais a gente tem aqui no Brasil? 250. 250 aqui no Brasil? Não, no mundo. No mundo. Legal, né? Porra, saí lá da Vila da Penha e aí visitou o mundo todo. Uma vez a gente tava trocando ideia, tu falou sobre uma homenagem que fizeram pra tu lá não sei se foi em Abu Dhabi, tu falou assim, cara, eu nunca vivi isso, foi um dos momentos mais emocionantes, assim, que fizeram uma homenagem pra você, não sei se foi na Austrália... Cara, na realidade foi lá na França, naquela legião de... Do exército? Do exército que chama as pessoas de outro lugar pra lutar por eles, né? Sei, é legião. Você fala legião. Então, ali foi maneiro pra caramba que quando eu cheguei lá, os caras contaram minha vida toda, entendeu? Aí me deram uma placa lá, maneira pra caramba, em homenagem ao que eu fiz pelo jiu-jitsu. Realmente foi muito gratificante. Porra. Lá, chegar lá
lá na França, lá na Legião, os caras mandaram isso aí. Os caras vão pra guerra mesmo, né, cara? Vão morte. Tinha um cara lá sem perna, outro sem braço, e estavam lá treinando jiu-jitsu lá, que foram pra guerra. Porra, legal. Legião Francesa. Legião Francesa. Legal, mestre. E esse crescimento do jiu-jitsu mandando muitos alunos pra fora, lembra? Porque o nosso treino aqui era muito forte. Era Rodolfo Evangelista, Igor Silva, Vini Marinho, o Vitinho mesmo, que tá em Ohio, o Vitinho Oliveira. Nosso treino era Teodoro, Denilson. Theo, Pimenta. E aí... Gogó. E aí a galera começou a seguir sua vida, né? Porra, quero viver do jiu-jitsu. Dar dignidade pra minha família, né? Porque viver aqui no Brasil era difícil tu viver. Ainda é hoje. Ainda é muito difícil. A principal federação do esporte paga poucos aos atletas. O atleta de alto rendimento ganha, sei lá, $7 mil em um campeonato, né? Que é o brasileiro, e agora estão pagando no Mundial. Assim, a primeira pergunta é essa, de o que você achou essa disseminação dos atletas viajando, porque deixou o nosso núcleo competitivo aqui um pouco mais fraco, depois agora já está bem forte e legal de novo. E essa falta de investimento no atleta, das confederações. Hoje em dia falam muito de profissionalizar, né, cara? Mas o jiu-jitsu está muito longe disso, porque eu acho que só vai profissionalizar quando vier patrocínios fortes, bancando as equipes que faz o atleta, né? Nenhum atleta faz sozinho. É o que eu falo. Pô, filho bonito, todo mundo quer ser pai, né, cara? Agora, filho feio, tá ali iniciando, ninguém quer ser. Então, todo mundo quer a coisa pronta. Várias equipes que se formaram há pouco tempo, investiram muito dinheiro, já não conseguem mais. Porque não é igual a pegar, tipo, um Rodolfo, levar no Maracanã, ele vai encher aquilo de dinheiro e vai dar pra equipe. Não é assim, cara. O cara ganha um Mundial, tá, mas não bota nada no bolso. Você tá entendendo? Então é mais pela honra mesmo, pela coisa ali que... Abre as portas para dar seminário? Tá, tudo bem, mas tá muito longe de ser profissional. Então eu acho que pode acontecer vir profissional através de repente da JP, como faz eventos valendo dinheiro, entendeu? Uma federação que realmente de 4 anos tem que tocar o presidente. Na realidade, a IBJJ é uma empresa privada, ela não é uma federação, né, cara? Então nunca vai chegar, tipo, umas Olimpíadas, né? Então, será que vai chegar? Não sei. Mas eu acho que através da JP tem um caminho que pode ser traçado de chegar. E eu fico muito feliz, cara, quando os garotos aí, o Igor, o próprio Rodolfo, o Ricardo Evangelista, cada um, o Denilson, cresceram, né? Estão no jiu-jitsu, eu sou professor de educação física, mas só aqui no Brasil, né, cara? Agora minha faixa preta não, minha faixa preta no mundo todo. Qualquer lugar, filho. Então, somos respeitados pra caramba. Temos que valorizar isso, a beça, porque às vezes as pessoas vêm querer denegrir ou sacanear o brasileiro, né? Então, comigo nunca me sacanearam. Eu não falo bem inglês, né? E eu lembro que tava lá o cara perguntando em inglês se no outro dia ia ser o seminário horário de brasileiro. Eu falei, cara, falar pra ele que vai ser horário de homens. Se você não falar, eu vou falar mímica, que esse cara vai entender. Entendeu? Então, não deixo ninguém sacanear da gente, não. Legal. Tu acha que ainda tem preconceito lá fora com a galera do jiu-jitsu? Olha, eu acho que nós brasileiros tratamos qualquer imigrante bem pra caraca, né? Eu acho talvez até melhor que o brasileiro. Sim. É só você, vai ali na barra ali, a maioria tudo em inglês, né, cara? Então a gente valoriza pouco o Brasil, né? E lá fora, quando você tá no métier do jiu-jitsu, é legal. Quando você vai no correio, você é imigrante, né, irmão? Pode crer. O policial te parou, você é imigrante. E eu fiquei abismado, mas abismado não é... Em Portugal, né, cara? Que meus avós são portugueses, cara. O português está aqui e também é sacaneado o brasileiro lá fora. Xenofobia lá. Principalmente na Europa, tu sentiu mais do que nos Estados Unidos. Em Portugal é brabo. Os caras exploraram tudo aqui e ainda estão... Vai entender, né, cara? Vai entender. E a maioria aqui, tantos meus avós eram portugueses, cara, porque eu não acredito que... No Brasil não tem uma raça pura, né, cara? Todo mundo tem a mistura de alguém que saiu brasileiro. Esse é um assunto aí que se a gente entrar, a gente vai demorar. Com certeza. Tu gosta muito de futebol, né, mestre? Tu
E eu com meus amigos, a gente troca sempre uma ideia. Por exemplo, eu pego onda, né? Então, quando a gente pergunta, pô, tu surfou legal? Eu falo, cara, eu sou faixa azul no surf. Tu tem outras habilidades, tu fala assim, não, eu sou faixa preta de futebol, sou faixa preta disso. Que mais que tu é faixa preta? Pô, Leti, jiu-jitsu eu treinei pra caraca na minha vida, sabe? Mas futebol realmente era uma coisa que se eu treinasse talvez 10%, pô, eu tinha explodido aí se tivesse alguma oportunidade. Tu ia ser próprio? Todos os lugares que eu joguei futebol, eu jogava muito bem, era artilheiro, não sem jogar na frente. Eu nunca fui reserva de futebol nenhum. Ganhei dinheiro, aposta, ou jogava num campeonato na cinta que o cara pagava bicho. Joguei campeonato estadual pelo português, que a gente ganhava dinheiro também. Porra. Então, se você me fala assim, pô, Júlio, vamos assistir uma luta de jiu-jitsu, pô, eu não vou assistir. Vamos assistir um futebol aí, cara. Ceará contra, sei lá, Bangu. Eu gosto de assistir futebol. Sou apaixonado, vou ao Maracanã, curto pra caraca. Pô, marcar um time contra aí, Pê. Agora já tô velho, né? 60 anos, pô. Não aguento nem mais correr. Então, já que a gente tá falando de futebol, vamos começar um bate-bola. Mas antes do bate-bola, eu tô com a camisa do Brasil, que hoje as meninas... Começou a Copa do Mundo, né? De futebol feminino, as meninas deram um show hoje, 4-0 ali, porra, brincaram. E as meninas da GF Team tem um time muito forte, né? A gente sempre... Já quantas vezes que a gente é campeão mundial? Cara, na Gama Filho, né? Hoje a Nádia tá aí, né? Treinando, né, cara? A Nádia que foi minha primeira aluna com 12 anos na Gama Filho, né? Então tinha a Nádia, a Vanessa, a Kika, a Fernanda. Então já faziam história lá. Já ganhamos lá atrás, lá alguns campeonatos. Se eu não me engano, foram 2, né? Lá pela Gama Filho. E pela GF Team também ganhamos já 2 vezes. Legal. Ficamos terceiro e segundo. Então as meninas dão muito resultado. E faixa preta campeã, né, cara? Nós temos a Carol, né? Temos a Amanda. Temos a Thalita, que chegou a sair. A Maíssa. Amanda e Maíssa, né, cara? Porra. Várias meninas. Várias meninas. Vanessa foi 5 vezes vice, né? Vice, né? A Luana, ela não... Porra, era foda, né? A Vanessa foi umas 5 vezes vice-campeã. Nádia foi terceiro. Então a gente tá aí com as meninas aí, né? Hoje tem umas 20 meninas aí, né? Mandando muito bem. A Vitória, a Júlia Alves, Júlia Bosch, e Carol, a Isa, enfim, Pé de Anjo, uma galera aí. Falando nisso, eu até ia te perguntar isso antes, sobre os homens, né? Quem que você vê assim, fala assim, cara, esse daqui é questão de tempo. Pode ser até na Colorida também. Esse cara é questão de tempo, se ele continuar trabalhando dessa forma, ele é um grande candidato a ser campeão mundial masculino, faixa preta. Cara, eu acho que já é uma realidade, é o Leozinho, né, que tá na Marrom, perdeu o visto dele, tá tentando recuperar agora. E eu acho que desde garoto, esse garoto, né, sempre chegou. Acho que ele é uma grande realidade, né, na faixa preta. Eu acho que o Ademir também melhorou bastante na preta, né? Então tá amadurecendo. Acho que tem a chance de chegar esses caras os mais levinhos, né? Bebetinho, né, cara? Bebetinho, que chegou a ser sem kimono, né? Foi campeão já sem kimono mundial. Já bateu 2 vezes agora na trave também no de kimono. Então são os caras, né? Os levinhos também que tem chance aí, né? Legal. A gente geralmente pensa nos pesados, né? No Guto, que, porra... Lutou ali com o Vitor Hugo, quase ganhou, o Patrick, o Honório, mas os levinhos aí da GF Team e as meninas estão sempre representando, né? Eu acho que o Honório ficou um tempo fora, né? E voltou muito bem, né? Cabeça muito boa, mais maduro. Cabeça muito boa, né, cara? A cabeça dele é muito boa pra lutar. Diferenciada. Então, E o próprio Patrick tá se recuperando aí, vindo de uma lesão muito ruim, né? Muitas lesões, né, cara? Muitas lesões. Porra, o Patrick aí, eu peguei a época Gold do Patrick, né? A gente foi faixa roxa junto, a gente sempre treinou muito tempo junto e todo mundo acreditava sempre, né? Patrick e Honório. E ele chegou ali 2 vezes, né? Perdendo aquela final contra o André Galvão, que ficou muito, assim, quem que ganhou aquela luta, né? Então, verdade. Opina aí quem ganhou aquela luta. Volta lá, acho que foi em 2015, né? Aquela 2014. Foi 2-1 na bandeirada, né? Na bandeirada, dividido na bandeirada, quase chegou lá. Difícil também pro árbitro, né? Agora que eu sou árbitro,
sentir a pressão ali na final de um Mundial para um cara que já era consagrado, né? Então, É verdade. e agora vamos pro nosso bate-bola. Fazer umas perguntinhas aqui rápidas aqui pra tu. Meu celular não quer funcionar, mas tá de boa, já tem aqui na minha mente. Eu vou te perguntar, algumas eu vou perguntar o porquê desse bate-bola, algumas não, só vou lançar. Número 1 do jiu-jitsu, de todos os tempos. Pô, cara, o Rodolfo, né, cara? Eu pude vivenciar, né? Porque é da GFX, mas toda a história que ele fez aí, até chegar que naquela época não fazia chave como é hoje, né? A chave era à mão. E, pô, vivenciei ali as pessoas, todo mundo, até de alto rendimento, que eu vi, falou, não, aqui não quero cair do lado de lá. E foi onde o Siriema falou, não, cara, a partir do ano que vem vai ser por ranqueamento. Que demorava tipo 2 horas. E era uma briga feia danada lá, né? Briga feia danada. Ninguém queria ficar do lado do brabo também, os brabos, assim, líder de equipe, né? O Meregali até fala isso numa live de bater de frente com a política por trás da IBJJF, que é muito importante. Quase ninguém fala disso, né? Quase ninguém. Foi legal do Meregali, polêmico. Fala algumas coisas que eu não concordo por conta da arte marcial mesmo, do respeito, mas assim, sou fã e admirei mais ele falando sobre essa parte política. Anabolizante no esporte. Cara, eu acho que um médico, se você procurar um médico, né, especialista, eu acho que eu sou a favor sim, cara, porque o desgaste é muito, muito grande do atleta, né? E, pô, vamos ver as claras, né, cara? Quem é que tá por aí, cara? Né? A gente brigava pra caramba, que chega até uma vez eu falei que apostava que o Rodolfo nunca tomou nada, né? Naquela época, né? Apostava em ter um carro, porque eu sabia o dia a dia dele, né, cara? E nego ria pra caramba de mim. E hoje em dia não, tá muito mais aí às claras, toda vez que coloca alguém é pego, que é muito difícil em alto rendimento não ficar com feijão hoje, né? Então acho que tinha que parar dessa hipocrisia e liberar, né? E o médico autorizando ali fazer um trabalho legal, não que serviu pro Alaete, serve pra mim, que serve pro outro. Aí não, né? Entendi. Uma coisa mais... Ou quer fazer doping, faz em todo mundo, ou nos 4 finalistas, né? Cara, eu tava vendo um podcast sobre isso, falando sobre o doping ser só nos 4. Porque, assim, às vezes, o cara que ganhou na segunda luta ali era um... Eu tô puro, perdi na segunda luta. Exatamente. Sabe? Isso é injusto, eu fazer com todo mundo. Isso que você tá falando, cara, é bem controverso no mundo do jiu-jitsu e vai gerar polêmica, porque todo mundo sabe que 90% do jiu-jitsu alto nível, né? Sabe o nível lesivo que é o esporte de alto rendimento, né? Muita gente que já tomou, a gente sabe que já tomou, fica nesse discurso, não acho que é bebi legal. Água errada. Bebi água errada, porra, a gente sabe que o cara comeu com farofa e açaí e Duraterston e aí vem com esse discurso moralista, né? Porque a comunidade realmente... tu pode tomar, meu amigo tomar, mas falar na telinha, ninguém tem essa disposição. Então, maneiro de ser falado. E é isso, mestre. Porra, eu acho que dá pra gente finalizar por aqui. Eu acho que falou o que tem que ser falado. Você quer falar alguma coisa aqui pra... Eu acho que o que eu tenho a dizer, eu tô muito preocupado hoje em dia. As pessoas geralmente que não foram porra nenhuma, não conquistaram nada e querem que o filho conquiste ou o sobrinho conquista. E tá cada vez mais precoce o treinamento com criança. E da minha experiência, que tô aí pelo menos há, 50 anos no jiu-jitsu, já vi várias pessoas com 15 anos se lesionar ou não aguentar mais treinar. E o que é pior, a lesão, o psicológico é muito pior do que a lesão, entendeu? Entendi. Aí você, em vez de fazer um bom para aquela criança com esporte, você acaba travando aquela criança para a vida toda. Então, eu acho que tem que procurar. Hoje a IBJJ está botando ranking de criança. É uma parada que eu nunca fui a favor. Nós trabalhamos com criança, temos resultado com criança, mas temos professores qualificados, né? A maioria de educação física sabe o que está fazendo. Dá para fazer um campeão sem botar o garoto para carregar peso, né, cara?
Entendi. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Você que é pai, aí procure alguém que faça um bom trabalho e acredite nesse professor. Entendi. Porque se você começar a estar cada vez mais infantil, mais precoce, e a tendência é cada vez mais piorar. Eu estava estudando isso na faculdade sobre alto rendimento e criança, né? E assim, isso é um papo que a gente não fala muito. Eu nunca tinha pensado por esse lado sobre o ranqueamento de crianças, né? De botar ali essa cobrança nas costas de crianças. E como o mestre acabou de falar, é muito difícil para você... Por exemplo, eu não tenho nada a ver com jiu-jitsu. Vou botar meu filho pro jiu-jitsu. Saber se aquele professor tá fazendo bem ou mal pro meu aluno, né? Pro meu filho. Então, você que não conhece o esporte, procura conversar com pessoas que conheçam, né? Procurar professores especializados. E você, pai, que teve um sonho de ser atleta, muito cuidado para não estar ali colocando carga demais nas costas do seu filho. Criança aprende brincando, né? A gente que estuda sobre aprendizados, ensinamentos, da cabeça da criança mesmo. Por isso que é importante, que você falou lá no início, de não só estar ali treinando, ser faixa preta, mas também buscar o lado de estudar, buscar uma formação, principalmente quem quer ser professor, né? E saber que tá guiando ali teu aluno, teu filho, pra você não acabar fudendo com o psicológico dele, né? Ou trazendo uma lesão séria pra vida dele. Então segue aí o conselho do mestre. E um agradecimento que eu quero fazer em especial pra você, mestre, obrigado por não ter desistido de mim, cara. Isso significou muito pra mim num momento que eu tava no exército, né? Eu já fui oficial do exército e eu realmente não gostava do que eu fazia. Passava o meu dia todo lá dentro do exército. Eu tinha passado por 2 cirurgias no ombro, já tinha largado o jiu-jitsu. E passei 5 anos, assim, treinando, brincando, né? Porque quem faz jiu-jitsu mesmo não consegue parar. É uma droga, né? Que você quer tá sempre... Uma cachaça. É uma cachaça, né? Mas já tinha, assim, desistido do sonho de viver do jiu-jitsu, né? E o Júlio sempre acreditou em mim, cara. Você tem alguém próximo que você admira, que acredita em você de verdade, que joga lenha no teu sonho, joga fogo mesmo, bota mais fogo no teu sonho, é muito importante pra você também acreditar. Porque acreditar hoje, pô, que eu tô forte, que eu tô conseguindo malhar, que eu tô conseguindo treinar, é fácil. Mas você, depois de cirurgia, depois de, porra, não tem dinheiro dentro de casa, né? Você tem que trabalhar de alguma coisa. O cara líder de uma equipe, uma das maiores equipes do mundo, chegar e te ligar, pô, irmão, acredita no teu sonho, brother. Larga essa porra de exército, foda-se que tu tá ganhando um salário maneiro. Acredita no teu sonho, volta, que o jiu-jitsu tá mudando. Isso fez muita diferença na minha vida. Então, você acreditou mais do que muita gente, assim, que próxima a mim, né? Chegar a falar, me ligar, aquelas palavras assim no telefone. Eu lembro como se fosse hoje. Eu morava em Floripa, tinha sido transferido pra lá. Você, porra, Laete, tua vida é jiu-jitsu, irmão. Tu ama essa porra, vai fazer o que tu ama. E assim, vindo de você, né? Meu mestre, o cara que me viu criança, isso teve um peso muito forte na minha decisão, que no outro ano eu falei assim, irmão, eu operei meu ombro, tô conseguindo treinar, é o jiu-jitsu que eu amo, eu vou pagar o preço. O Júlio tomou essa decisão lá atrás, ele tem o conhecimento, e isso pra mim foi assim um divisor de águas. Então, obrigado pelas palavras, obrigado de coração por ter acreditado em mim. Você fez a diferença na minha vida e eu tenho certeza que você faz na vida de outros atletas, e eu tenho um carinho e admiração gigante por você. Oxe, tamo junto. Tamo junto, mestrão. Agradecer aí a RCB Esporte por estar cedendo pra gente essa estrutura aqui de podcast incrível, Caravana Filmes, nossa produtora. E é isso, galera. Então, porra, vamos continuar ali divulgando o canal, principalmente não é um canal da GF Team, mas principalmente os atletas, porque a gente vai estar sempre falando, divulgando seminários, né? Vamos treinar pesado. Divulga lá quem que vocês querem que a gente
Comentem lá quem que vocês querem que a gente entreviste, quais perguntas que vocês querem que a gente faça, que semanalmente a gente vai estar jogando conteúdo maneiro pra vocês, beleza? Obrigadão por tudo. Os